Começando mais um Manchester ao contrário. Hoje é um dia especial, né? Eu precisava desabafar, tava um tempo sem fazer vídeo por preguiça e algumas questões aí pessoais. Mas não tem como não falar hoje, né? Rubem Amorim foi demitido. Eu precisava desabafar, eu precisava falar um pouquinho sobre isso para destravar, né? E há muito tempo sem falar sobre o time do diabo, né? Então eu precisava falar alguma coisa do Manchester United, né? E para alegria de muitos, para tristeza de outros, Rubem Amorim foi demitido. Eu precisava desabafar e falar um pouquinho sobre a minha opinião. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar, tá bom? Vamos já abrir falando um pouquinho sobre os números fantásticos do professor Rubem Amorim. Em 14 meses de clube, anunciado dia 1º de novembro de 2024, foram 63 jogos, 25 vitórias, 15 empates, 23 derrotas, taxa de aproveitamento de 38,7%. É a pior porcentagem de um técnico da história do Manchester United. A gente teve acho que uns 20 técnicos ao longo dos anos, né, de toda a existência do clube. Ele conseguiu ser o pior, tá? Eu falo muito, a demissão dele, se for só comparar números, realmente é merecido, né? Só que como eu não gosto de me apoiar só em números, eu acho que é uma grande máscara, né, para reais problemas de clubes, treinadores, times, na vida real para tudo. Igual comparar alguns jogadores um com outro por causa de números, né? Falar que fulano é melhor porque tem mais gols, fulano é melhor porque tem mais assistências, né? Enfim. Dentre esses 63 jogos, foram 103 gols marcados, sofreu 95 com apenas 9 jogos sem sofrer gols. 9 clean sheets. Isso é ridículo, isso é ridículo. Foi um investimento de 282,5 milhões de euros em reforços. Dentre esses reforços estão Matheus Cunha, Šeško, Bryan Mbeumo, o Dorgu e o goleiro Senne Lammens. Eu posso impor nessa conta o Aiden Heaven, se a gente for parar para pensar, e o Leon. Mas eu acho que eles são contratações mais de diretoria para poder suprir também categoria de base, né? Investimentos futuros, né? Então, mas de contratação para elenco principal, realmente foi o Matheus Cunha, o Šeško, o Mbeumo, o Dorgu e o Senne Lammens, tá legal? Eu não acho um valor absurdo, né? Assim, é um valor expressivo, é muito dinheiro gasto. São 5 jogadores em 2 janelas, né? E é um número pesado. Porém, na minha opinião, né, tipo, tem gente que gasta na Premier League, o gasto é tão alto que todo mundo tem tanto dinheiro, né? Tem time de meio de tabela que gasta quase a mesma coisa que a gente e fica nesse, né, negócio. E a gente vira um time de meio de tabela, então eu não sei apontar se isso foi um grande número. Eu acho que é muito dinheiro, porém, no cenário da Premier League, eu acho um cenário ok de gasto de dinheiro em 2 janelas, tá legal? Para um time do nosso tamanho, com o dinheiro que a gente tem e não tem ao mesmo tempo. Nesse meio tempo, até a gente contratar um novo técnico, o Darren Fletcher, né, que era até então treinador das categorias de base do Manchester United, né? Quer ver? Esqueci de pegar, mas na memória é isso mesmo. Ele está treinando a equipe sub-18 do Manchester United até então. Ele vai assumir agora o time principal interinamente e, por curiosidade ou não, ele vai treinar os 2 filhos dele, né? Eu achei bem curioso. E eu acho engraçado, né? Quando o Manchester United manda um técnico embora, o interino sempre é um ex-jogador, né? Teve o Ryan Giggs, teve agora o Van Nistelrooy, Michael Carrick, né? E agora teremos Darren Fletcher como nosso técnico interino, que treinará seus 2 filhos. Nesse meio tempo das demissões de técnicos de vai e vem, após a era Ferguson foram 7 técnicos, tá legal? Sem contar os interinos. David Moyes, de 2013 a 2014, Louis van Gaal, de 2014 a 2016, José Mourinho, de 2016 a 2018, Ole Gunnar Solskjaer, de 2018 a 2021, foi o que teve a passagem mais longa desde a era Ferguson. Teve o Ralf Rangnick, de 21 a 22, Erik ten Hag, de 22 a 24, e agora tem então o Rubem Amorim, de 24 a 25. Ou poderíamos ir 26, né, porque então estamos no dia 5 de janeiro, né. Esses são os técnicos que ficaram no Manchester United, né. Eu vou dar uma nota, né, desses técnicos. David Moyes para mim é 0, Louis van Gaal para mim é 5, José Mourinho para mim é 8, o Solskjaer para mim é 8, o Ralf Rangnick eu dou 7. O time jogou muito mal sob seu comando, mas eu acho que ele foi o primeiro técnico a realmente
expor os problemas do Manchester United de forma lúcida para a torcida e para a mídia, né? Porque antes ele tentou uma coisa muito mascarada por causa dos Glazers, né? Pipipi, popopó. O Ten Hag eu dou uma nota 8. Não, o Ten Hag eu vou dar uma nota 7, vai. Uma nota 7. E o Ruben Amorim eu dou uma nota 5. O Ruben Amorim, pra mim, nem de ano ele passa, tá legal? Até o momento, né? Até onde a gente pôde ver do futebol dele. Tá legal? Os técnicos disponíveis no mercado para o Manchester United, que estão sondando, né? Estão falando, né? Pipipi, popopó. Tem o Maresca, ex-técnico do Chelsea, 45 anos. O Gareth Southgate, ex-técnico da Inglaterra, 55 anos. O Gareth Southgate é engraçado, né? Porque todo ano ele é sondado em algum clube grande aí da Premier League ou etc. Mas é só na Inglaterra que ele é sondado. Por causa que lá na Inglaterra, todo mundo sabe que a mídia na Inglaterra é um lixo, né? Ninguém tá falando que é boa. Então eles sempre gostam de sondar o Southgate, qualquer clube grande da Inglaterra ou qualquer clube mais ou menos ok da Inglaterra. Porque realmente lá, pro cara, ele tem a birra com ele, né? Que tinha uma Ferrari, não sabia como dirigir a Ferrari. Mas, de meio modo, ele trouxe de volta a Inglaterra a um patamar alto, né? Foi 2 semifinais de Copa do Mundo, 2 finais de Eurocopa. Então lá os caras meio que dão o respectivo valor ao Southgate, né? De fato, tem que dar, na minha opinião, porque são números expressivos. A Inglaterra não tinha números expressivos como esses há muitos anos, até chegar no Southgate, né? Então, aquela grande geração dourada da Inglaterra não deu porra nenhuma, e o máximo que foi para uma Copa do Mundo foi uma quarta de final. É o mesmo para a Eurocopa. Então, é de se respeitar o trabalho dele na Inglaterra. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que ele é um técnico muito fraco para dirigir um clube e uma seleção, na minha opinião. Ele tem um padrão técnico que, na minha opinião, chega a ser muito limitado. Assim, e eu não... Se eu ia para ser técnico limitado, deixava o Rubem Amorim, tá? Enfim. Tem o Solskjaer agora disponível no mercado, que é o nome mais favorável da torcida. É o nome que a torcida mais fala bem, né? É o nome que a torcida mais quer que volte, não sei o que, pipipi, popopó. Eu não sou tão favorável à volta do Solskjaer, na minha opinião. Não sou favorável, tá? Eu acho que ele teve um trabalho bom que foi o Manchester United. Ele foi pro Besiktas depois de ficar 2 anos parado, se não for a memória, pós-Manchester United. Ele não teve uma passagem tão positiva pelo Besiktas, mas não foi tão ruim. Eu acho que eles só mandaram ele embora por conta de uma certa oscilação. E também na Turquia, para quem não sabe como tá lá agora, né, que não acompanha tanto futebol europeu, a Turquia tá uma zona, tá? A Turquia tá com várias crises de apostas, venda de jogos, venda de juízes e pipipi, popopó, corrupção no futebol, coisa que existe em qualquer lugar. Porém, na Turquia está meio que agora, tipo, jogar a merda no ventilador, né? Então, eu sinto que o Solskjaer sofreu um pouco pelo futebol turco estar muito carregado de problemas, tá? Não acho que foi culpa dele, porque ele teve 29 jogos pelo Besiktas, eu acho que foram 15 vitórias, eu vi rapidamente. 15 vitórias, teve apenas 9 derrotas. Então, assim, apenas não, né? 15-9 é um número bem relevante. Porém, ele teve resultados bons na Turquia. Acho que ele foi eliminado de uma Copa, os caras ficou meio pá com ele e mandou embora. Enfim, não tão favorável por causa que eu acho que a gente precisa de uma certa... Cara, sendo honesto, eu não sei. Acho que eu tô falando agora, mas... Sei lá, eu tô tão puto. Pra mim, qualquer perna de pau que vier tá bom. Mas não sou favorável ao Solskjaer, eu acho que já deu o tempo dele lá. Eu acho que é muito emocional a carga que ele tem com a gente. Então, ele deve ter certa mágoa da diretoria, a torcida gosta muito dele. Então, é muito conflito de coração e de emoção. Então, eu prefiro algo mais profissional. Tem o Oliver Glasner, que tá no Crystal Palace, né? Que tem contato com o Crystal Palace. Ele e o Iraola, que eu vou falar mais a seguir, são 2 técnicos que sondaram antes da vinda do Rubem Amorim. Também sondaram enquanto o Rubem Amorim estava como técnico, né? Caso fosse demitido em setembro, que surgiu um boato muito forte. E o Oliver Glasner, pra mim, eu acho que é o nome é o melhor nome, tá? Eu gostaria muito de ver o Oliver Glasner no Manchester United. Só que eu tenho medo dele vir e ver aquele negócio de técnico emergente, né? Assim como o Rubem Amorim, Erik ten Hag, né? É um nome no mercado muito em alta, jovem, assim que eu digo, ele tem uma experiência muito boa, ele foi muito bem no Frankfurt, está indo muito bem agora no Crystal Palace, só que ele não pegou ainda um gigante, né? Não estou chamando o Frankfurt de pequeno, mas é muito grande assumir a bronca do Manchester United, e eu sinto que eu acho que ele ia se fuder muito, assim como o Thomas Frank está se fudendo muito no Tottenham também.
Eu preferia muito mais o Thomas Frank do que o Oliver Glasner, por exemplo. Eu gosto muito do Thomas Frank. Eu acho que ele arruma a casa melhor. E talvez, só que talvez na hora da bronca da mídia ele sofreria muito. O Oliver Glasner, eu acho que ele não ia sofrer tanto na mídia ou de pressão, mas ele sofreria muito no parte de campo mesmo, sabe? Não sei se o time ia render tanto com ele. Mas também é um bom nome, tá? Eu só não queria ter que correr o mesmo risco de contratar um técnico emergente e ele de novo, sabe? Não quero. Aí também tem o Iraola, 43 anos. Ah, desculpa, o Solskjaer tem 53 anos e o Glasner tem 51. O Iraola é atual técnico do Bournemouth, ele tem 43 anos. É um bom nome. Tendo em vista que o Bournemouth veio de um ano muito bom ano passado. Esse ano começou muito bem, só que está numa descida, né? Então, eu não sei dizer, tá? Eu acho ele um nome muito bom, mas ao mesmo tempo... Mesma coisa do Glasner. Meu medo dele é ser um técnico emergente e no final das contas... Tá legal. Desses 5 nomes que eu citei, meu favorito, Enzo Maresca. Para mim, o Maresca seria o nome perfeito. Teve a bagagem de tomar no cu e encher o saco no Chelsea, que tem que aguentar aquele dono chato, tem que aguentar a mídia chata em cima dele, tem que aguentar aquele vestiário abarrotado de jogador. Ele brigou com jogadores também no Chelsea, com... Eu não lembro se foi o Disasi, acho que foi o Disasi e o Sterling. Então aqui o Rubem Amorim teve que encher o saco de Sancho, teve Antony, teve Rashford. Então assim, eu acho que é um técnico que sofreu um pouco, o Rubem Amorim sofreu, e eu gosto um pouco mais do padrão tático do Maresca. Então eu acho que ele se encaixaria melhor pela limitação técnica que temos hoje. Então talvez ele seria um nome muito positivo. E de novo, profissional, não tem carga emocional entre ambos. Então eu acho que nesse lado é bem positivo, tá legal? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o motivo da demissão do Rubem Amorim, né? O verdadeiro motivo dele não foi campo, tá? Vamos deixar isso bem claro. Além do campo, lógico. Foi que ele brigou com a diretoria. Ele quis bater de frente com a diretoria, reclamou publicamente, reclamou internamente também, principalmente com o Jason Wilcox, que é o diretor esportivo do clube, né? Também teve uma desavença ou outra com o Sr. Jim Ratcliffe, mas nada sério. Eu acho que o Jim Ratcliffe foi o cara que mais quis bancar o Rubem Amorim, tanto pelo dinheiro gasto, que na época a gente pagou 11 milhões pela multa rescisória do Rubem Amorim, e então acho que ele quis bancar, né, a bronca dele mesmo. Mas enfim, bateu de frente, ele reclamou muito com o Jason Wilcox, que não tinha uma relação boa com ele, porque o Jason Wilcox não gostava aparentemente da forma que o Rubem Amorim conduzia o time, né? Ele não gostava do padrão tático e da filosofia do Rubem Amorim. Essa foi a grande desavença. Então, ele de propósito meio que ficava não contratando ou não seguindo o padrão de contratação que o Rubem Amorim queria para o clube. Isso gerou um atrito entre ambos, né? E por aí vai. Mas o que realmente deu um estopim foi a atuação contra o Wolves e contra o Leeds. Ele deu uma entrevista já meio polêmica contra o Wolves, mas nada demais. Mas a entrevista contra o Leeds ontem, né, que a gente empatou o jogo, vou ler um pequeno trecho dela, tá? Sei que meu nome não é Tuchel nem Conte, nem é Mourinho, mas sou o técnico do Manchester United. E vai ser assim pelos próximos 18 meses, ou até a diretoria decidir mudar. Então, esse era meu ponto, e quero terminar por aqui. Não vou me demitir, vou fazer meu trabalho até que outra pessoa venha me substituir. Ele falou isso após um jornalista fazer uma pergunta meio sem cabimento para ele, e ele virou e falou assim: olha, eu sei que vocês têm uma informação meio privilegiada, vocês escolhem as besteiras que vocês querem falar. Foi algo assim que ele falou e depois veio, né? Abre aspas. Só quero deixar claro que seria o manager desta equipe, não apenas o técnico, e fui muito claro quanto a isso. E isso vai terminar em 18 meses. Depois todos seguirão em frente. Esse foi o acordo. Ou seja, ele foi contratado com a promessa que ele seria um manager. Ele seria muito além de quem ele vai pôr em campo. E aparentemente isso não estava sendo cumprido. Então foi outro ataque à diretoria, tá? Ele reclamou também, né, sobre tudo isso. Ele quis bater de frente com a diretoria. Ele estava com um cargo certamente firmado, né? Até acabou o contrato. Ou até alguma coisa muito ruim acontecer. E ele bateu de frente com a diretoria. Se ele fosse o Mourinho, se ele fosse o Tuchel, o Conte, como ele mesmo falou, talvez isso não acontecesse. Mas, como ele é o Rubem Amorim, né? Tipo, ele é muito forte em Portugal, é um técnico emergente, os caras vão pensar duas vezes em mandar embora. Então, porque não tem um grande nome. Eu só sei de uma coisa, o Rubem Amorim vai sair do Manchester United agora, vai assumir algum outro clube,
e ele vai ganhar alguma coisa muito importante, ele vai ter um time muito bom, ele vai voltar a ser um grande técnico, na minha opinião. Que pra mim ele é um grande técnico, tá? Só que fora do Manchester United, que é uma bagunça. Enfim, agora eu vou falar a minha opinião, tá? Eu não queria que mandasse embora. Assim como eu tinha uma opinião sobre o Zubeldia, que se for mandar embora o Zubeldia, traz o Crespo ou o Rogério Ceni, porque não existe um cara dentro do São Paulo que queria mais que o São Paulo ganhasse títulos e fosse gigante de novo do que o Zubeldia. Mesma coisa aqui, para mim não existia uma pessoa dentro do clube que queria que o Manchester United voltasse a ser gigante como era do que o Rubem Amorim. É o cara lá dentro mais comprometido com o retorno do gigante, vamos dizer assim. Era o Rubem Amorim, tá? Não tinha um cara que queria mais ganhar e que tudo desse certo do que o Rubem Amorim. Não tinha. Não concordava com as táticas e planos mirabolantes dele, substituições, coisas de professor Pardal. Nunca concordei. Porém, de novo, se é para manter alguém que está totalmente comprometido com o projeto, ele gosta do clube, ele gosta do time e quer que dê certo, deixa o cara trabalhar. Dá mais 2 janelas de transferências para ele. E até agora de janeiro, sabe? Dá mais um ano pro cara. Igual o Arsenal fez com o Arteta, por exemplo. O Arteta amargurou 2 anos horríveis com o Arsenal. Ganhou uma FA Cup, é verdade. Mas foram 2 anos muito ruins. Então, assim, de novo, tá? Dá o tempo pro cara. Pode ser que daqui a um ano ou a tática, a filosofia de jogo fosse melhorar muito. Então, assim, porque de novo, ele estava muito comprometido. Ele falou em uma recente também coletiva que. Aí eu só fiquei meio puta nessa coletiva, né? Ah, eu percebi agora que vai demorar tempo e dinheiro para o time ficar como eu quero. Hoje os jogadores que eu tenho não são bons para o meu esquema tático. Porra, você demorou mais de um ano para notar isso? Eu notei isso com 6 meses. Assim, eu notei muito antes que você e eu sou. Quem sou eu, né? Falando do pão, né? Não é possível que ele é tão cínico a esse ponto, mas, de novo, ele já tinha admitido, então, e no jogo contra o Newcastle, ele fez uma adaptação tática, ou seja, estava se abrindo um pouco mais, ele percebeu que não dá para ficar preso no 3-4-3 dele, então a coisa estava andando, a coisa estava melhorando. Esse ano a gente tinha só a Premier League e a FA Cup, então, por mais que fossem resultados ruins ao longo do tempo, você vê que a gente não ia terminar em 15º de novo. Projetos, gente, projeto. Só que ele, quando tá tudo andando, ele resolve brigar e ficar de picuinha com a diretoria. Isso não dá certo. O Maresca acabou de ser mandado embora do Chelsea. O Maresca estava em 5º colocado, ganhou 2 títulos com o Chelsea. Foi mandado embora. Porque foi querer bater de frente com o Todd Boehly lá no Chelsea, xingou a diretoria lá. Porra, cara, isso não dá, velho. E outra, o Maresca teve problema no Chelsea também por causa que a torcida do Chelsea é conhecida como ser muito impaciente com o técnico, né? O Chelsea é o time mais abrasileirado que existe no sentido técnico. Técnico lá não dura um ano se tiver um resultado ruim. Então, assim, não queria que fosse mandado embora. Pagou 11 milhões de euros na multa dele, teve que pagar mais 10 pro Ten Hag ir embora na época. Gastou 20 milhões em multa só pra mandar a técnica embora e depois ficar mandando gente da cantina embora, não dar comida pra funcionário no CT. É ridículo, isso é ridículo, isso é ridículo. Enfim, eu acho que. Vamos falar agora. Essa é a minha opinião, tá? Não queria que mandasse embora, mas já que mandou, já era. Agora o Darren Fletcher vai ter uma tabela horrível de ferrada para ele competir, tá? É muito difícil. Vai ser Burnley agora fora de casa. Burnley hoje é o 19º colocado. O jogo vai ser lá no Turf Moor às 17h15 da quarta-feira agora, dia 7/1. Transmissão Disney Plus Exports. Aí depois a gente pega o Brighton em casa pela FA Cup. Brighton hoje que é o 10º colocado da Premier League, às 9h30 da manhã do domingo, do dia 11. 11/1, tá? Classifica? Eu não sei. Como o Manchester United é um time tão inconstante que eu não sei se vai ganhar ou se vai perder. Pode ser que entregue um resultado maravilhoso, ganhe, pode ser que ganhe na cagada, pode ser que perca, né, mirabolantemente, então não sei. Depois a gente pega o Manchester City em casa, pela Premier League, que hoje é o atual vice-colocado, às 9h30 da manhã do sábado, dia 17. E depois pega o líder Arsenal em casa pela Premier League, no Emirates Stadium. Atual líder, às 1h30 do domingo, do dia 25/1.
Ou a gente vai afundar na tabela, ou vai se manter lá no sexto, sétimo colocado. Eu acho que vai afundar na tabela de vez agora. Eu acho que se conseguir os 3 pontinhos com o Burnley, então dá pra dar uma sobrevivida na tabela. Porque eu acho muito difícil ganhar do Arsenal. Eu acho muito difícil ganhar do Manchester City. Para não dizer muito difícil, eu acho impossível, tá? Eu acho impossível. Mas a última vez que eu falei que era impossível somar 6 pontos em 4 jogos, a gente ganhou 11 pontos, né? Então não sei. Mas também, né, porque o Rubem Amorim ainda estava no time, né? Então não sei como é que vai ser o Darren Fletcher. Rapaziada, entretudo, entretanto, por hoje é isso. Espero voltar esse ano mais forte pro canal. Eu, o Igor, o Tadeu, a gente quer fazer um pouco mais de conteúdos de futebol, não só dos times que a gente torce, tá? E tamo junto, rapaziada, né? Não vou nem falar o Glória Manchester United, vamos Manchester United, porque essa notícia aí me derrubou, cara. Me derrubou, só pra, né, completar, né? Hoje o Manchester United é o sexto colocado com 31 pontos, empatado com o Chelsea. Logo acima da gente vem o Chelsea com 31, o Liverpool com 34. Aí depois vem o primeiro, o segundo e o terceiro com um monte de ponto. O sétimo, o oitavo com 30 pontos, Brentford e Sunderland. Em nono vem Newcastle com 29. Por isso que eu falei, ou a gente vai afundar de vez na tabela agora, ou sei lá, vai dar uma sobrevivida, não sei. Tô desanimado. Apesar muito obrigado pela companhia, tamo junto.